o Senhor tem usado de uma forma, Senhor, que o Senhor nunca tem usado, Pai. Senhor Deus, ó Pai, que a glória venha ser derramada sobre a vida dele hoje, Senhor. Ó Pai amado, que ele venha transmitir o seu recado, Pai, por completo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Recebamos o céu do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Palmas e glórias para Jesus. Mais forte, mais forte. Beijo na paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria e agradecer aqui ao João Carlos pela oportunidade que me concedeu essa noite. Obrigado para muitos jovens que estão falando da palavra de Deus. E essa noite eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração na noite de ontem. E eu tenho certeza que Deus vai falar essa noite com você também. Sem perca de tempo, abramos nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos já acharam, digam amém. Aleluia. Vamos ler então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Levanta a sua Bíblia para o céu e peça para Deus falar contigo no teu coração essa noite. Santíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai, estamos aqui essa noite na tua presença. Que não possa sair palavras da minha boca, mas o Senhor possa falar essa noite no corações de muitos aqui, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por esse culto, pelos louvores que foram cultuados, e que o Senhor possa falar nos nossos corações essa noite. Amém. Senta por alguns minutos, que talvez você veio esse culto esperando ouvir uma coisa, mas Deus é que está no controle e Ele sabe a maneira de falar nos nossos corações. Amém? O que entendemos aqui é que o apóstolo Paulo fala de nós nos fortalecermos de Deus, das armaduras dele. O crente, quando busca Deus, essa maneira de ele buscar se fortalecer em Deus, ele vira um crente que nada abala ele, nada abate a sua fé. É como um soldado quando vai para uma guerra. Ele jamais vai sem a sua armadura. Existe todo um preparo, ele se prepara. Porque ele sabe que se ele for para a batalha, para uma guerra sem a sua armadura, ele vira uma presa fácil para o seu adversário. Quantos creem nisso? Levanta a mão. E eu venho falar que o crente é a mesma coisa. O crente, quando ele vai para uma batalha, ele tem que se fortalecer em Deus, porque senão fica fácil o diabo dominar ele. Uma vez, quando eu estava indo para a igreja, me recordo até o dia de hoje, a gente tinha um grupo, uma banda, e fomos tocar numa igreja. E era uma festividade muito importante, tinha alguns artistas, e a gente ia abrir aquele evento, a gente foi muito confiante, era um sonho para a gente era novo, estava começando, e a nossa banda chegou ali para abrir o evento, e a gente estava muito eufórico, era uma alegria para a gente, era a primeira vez que a gente ia tocar num evento grande, e montamos instrumentos e a gente não se preparou. A gente não orou, a gente achou que era fácil, a gente tinha ensaiado, as coisas tinham corrido do jeito que a gente tinha planejado, os ensaios, as músicas estavam prontas. Só que quando você não coloca a tua vida diante de Deus, não tem uma preparação, não acontece nada. E quando começamos a tocar a primeira música, foi um desastre.
não tinha Deus, a gente estava despreparado. E uma irmã que estava no primeiro banco, ela levantou e foi lá para fora, e a gente ficou sem entender algumas pessoas, porque Deus não estava com a gente naquele momento. Assim é a vida do crente. Quando ele não se prepara, não adianta, Deus sai do meio, ele vai ser derrotado. O soldado é a mesma coisa. Se ele vai para uma guerra e ele não se prepara, não coloca a sua armadura, ele vai perder, ele vai ser derrotado. Vamos aqui para o 11, que investimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Investimos de Deus, eu entendo que no momento que a gente passa por dificuldades, por lutas na nossa vida, Deus ele está conosco, mas só que se a gente não se reveste do poder da força, a gente fica fraco, a gente não consegue os nossos objetivos. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, mas se não buscarmos a Deus, não buscarmos se revestir a cada dia, fica difícil. As coisas não acontecem. Você pode fazer, planejar, querer que seja tudo do teu jeito, mas não acontece. Às vezes, muitas das vezes queremos seguir sozinho. A gente quer uma coisa que a gente almeja, talvez uma faculdade, uma porta de emprego melhor, um casamento, muitas coisas, mas só que se você for despreparado, não colocar Deus na frente, não acontece. Pode até acontecer, mas Deus não vai ser contigo, e a qualquer momento aquilo vai dar errado na sua vida. Dá uma glória a Deus para Deus aí. Eu quero falar nessa noite aqui, astutas ciladas do diabo. O diabo ele não é burro. O diabo ele prepara formas todos os dias, tem estratégias para derrubar você. E tem muitos crentes no dia de hoje que a armadura dele, ele não usa uma armadura completa, ele só usa o capacete. Só que Satanás vai achar uma forma para pegar ele. Se ele estiver com o capacete, vai usar uma parte que não esteja protegida. Amém? Então, é assim, eu entendo isso, na parte que as astutas do diabo, o diabo se levanta e ele quer sempre aquilo que o espaço. Se você dá um espaço, uma brecha, ele vai, entra na sua vida e faz uma festa. Quando eu estava vindo para cá, hoje, eu confesso que eu pensei em mudar, pregar em outro versículo, porque eu falei assim para minha irmã, Efésios é um livro muito difícil de falar, mas ontem a gente estava vindo de um culto, e a gente passando pela Central do Brasil, caiu uma pessoa no chão lá, e a gente, pelo momento ali, a gente não foi até aquela pessoa, e uma pessoa levantou e falou assim: vocês não são crentes? Vocês não estão vindo da igreja? Vai lá, expulsa o demônio da vida dele. Da vida dela, era uma mulher. E a gente ficou naquela, vamos ou não vamos, e o menino que estava com a gente, o Lucas, ele foi, botou a mão na cabeça da mulher para expulsar o demônio. E a gente entendeu que alguns de nós não estávamos preparados, não tínhamos vestido a armadura de Deus, não tínhamos condições de expulsar o diabo. Assim é a vida do crente. Se você não se reveste, você pode cantar bem, você pode pregar bem, mas não vai acontecer nada. Agora é uma diferença. Quando o crente está revestido, podem caluniar, podem falar mal que ele não prega, que ele não canta, mas não está nem aí, ele não está nem aí, ele tem foco. Deus capacitou ele, e quem honra o homem não é o homem, é Deus. Vamos crer nessa palavra da glória. A gente ocorreu tudo bem, graças a Deus. Ela levantou, ela estava meio também passando mal, e ali a gente entendeu a experiência. A vida te mostra assim é a vida do crente. Você tem que estar preparado, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, onde é que você estiver, você tem que estar preparado, porque o diabo arma a cilada para você. Se você não vigiar, se você não estiver armado, você cai. Eu gosto de contar algumas histórias, experiências de vida.
Eu comecei na música, eu tinha 15 anos de idade, e a gente foi criado nesse ministério, eu e meus irmãos, alguns hoje estão em outro ministério, e a gente se sentia muito vazio dentro da igreja, a gente não tinha oportunidade para fazer algumas coisas. E o adolescente, quando ele está crescendo, ele quer fazer alguma coisa dentro da igreja. Se ele não tem um espaço, ele vai fazer no mundo, o mundo vai dar para ele o que ele quer. E a gente começou aí uma outra igreja, e eu falei para o meu pai, eu e meus irmãos, a gente não vai mais na Deus é Amor, a gente vai mudar de ministério, porque a gente viu numa outra igreja uma coisa que aqui não tem. Na época a gente não tinha o que tem hoje aqui na igreja, que é os instrumentos, que tem uma banda e tal, com cidade. E aí nós fomos para uma outra igreja, e ali a gente viu uma banda, a gente chegou no culto, tinha um grupo tocando, e a gente se apaixonou pela música. E eu cheguei em casa e falei para meu pai assim, eu não quero mais ir para Deus é Amor, eu vou para um outro ministério, porque lá eles me deram um espaço, eu vou ter aula e eu vou aprender. E ali começamos eu e meus irmãos, a gente estudava junto, a gente começou a fazer a aula, só que a gente buscava muito, a gente orava porque a gente tinha um foco. Quando você tem um foco, você não desvia por nada. Os amigos me chamavam, iam lá no portão, cadê o Rafael? Eu estava trancado dentro de um quarto, estudava 6, 7 horas por dia, porque eu tinha um foco. Em 3 meses eu falava para os meus amigos de banda, eu quero aprender a tocar o teclado. E não tem nada que vai me impedir. Só que eu colocava minha vida diante de Deus, eu prometi a Deus que quando eu aprendi a tocar, eu iria tocar para Ele, mas para ninguém, para o mundo não. E em 3 meses eu comecei a tocar na banda, eu e meus irmãos, a gente começou a tocar em alguns eventos pequenos, mas a gente buscava, a gente queria, tinha um foco, e Deus colocou a gente em alguns eventos importantes que a gente queria estar tocando. Só que é aquilo, às vezes Deus te dá uma oportunidade, só que você não se capacita, você perde o foco. E quando você perde o foco, acabou, Deus sai do meio. Você pode até conseguir fazer, mas aquilo vai te frustrar uma hora. E a música frustrou a gente em algum momento das nossas vidas. E a gente foi conhecendo, a gente tocando em vários lugares, a gente conhecia vários músicos, e a gente formou uma outra banda, tinha alguns amigos nossos, e a gente desmanchou a banda, cada um foi para um lado, meu irmão mudou de igreja e a gente botou outro integrante na banda. E a gente conheceu um jovem chamado Márcio. Ele era um músico destacado, todo mundo queria estar perto dele porque ele sabia o que a gente levava para estudar, talvez em 3 meses, e um dia ele aprendia. Ele tinha uma facilidade muito grande. E tinha um comprometimento com Deus. Quando você tem comprometimento com Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Você vê as coisas de outro jeito, de outra maneira. E o Márcio começou a tocar na banda, começou a se destacar, e ele foi produzir um CD de um ministério que a gente fazia parte. O ministério hoje é um ministério bastante conhecido, mas na época não era. E começamos a trabalhar naquele projeto, ele escreveu 15 faixas, escreveu os arranjos todos. Só que aquilo, o pastor, de uma certa forma, se incomodou. O pastor achou que a gente não tinha uma experiência para gravar aquele CD, para produzir. A gente não tinha nome, a gente era músico começando, mas alguns tinham talento naquela banda. E o pastor chegou uma semana antes e falou assim, vocês não vão mais gravar o CD. Não dá, vocês não têm experiência, eu vou colocar um músico de nome. Porque quando eu botar o CD na praça, quem vai conhecer Rafael? Né? Vou botar outro nome, outra pessoa conhecida. E botou. E alguns ficaram muito abalados, alguns jovens que participavam da banda. E um desses foi o Márcio. O Márcio saiu da igreja. Ele ficou muito triste com aquela situação toda e ele foi para o mundo. Porque é aquilo, quando você tem que tomar cuidado, quando você não tem visão, você não está capacitado por Deus, Deus não está contigo, você não segue mais a Deus, você faz a tua vontade. E o pastor, por vontade, tirou a gente daquela gravação, aquilo mexeu muito com a gente, e o Márcio foi um que não conseguiu se firmar na igreja, ele foi para o mundo. E para você ver como são as coisas, quando você
tira alguém da igreja, tira um jovem de um cargo que ele tem na igreja, se pode ter certeza que no outro dia o diabo vai oferecer uma proposta para ele lá fora. Para você ele é descartável, você vai jogar ele fora, mas o diabo vai pegar ele, vai fazer reciclagem na vida dele, vai botar ele lá. Ele teve uma proposta muito alta para tocar numa casa de show e ele saiu da igreja. E algumas pessoas da igreja começaram a questionar o pastor, porque o pastor jogaram a culpa no pastor, o pastor tirou ele da igreja, mas não foi só o pastor, ele também quis sair, porque eu acredito que ninguém tira ninguém da igreja, a pessoa sai por vontade própria e sempre quer culpar alguém dentro da igreja. E ele saiu, e algumas pessoas chegaram na igreja e foram questionar o pastor: pastor, você botou o músico para fora da igreja? E o pastor falou assim, e ele recebeu uma proposta de uma casa de show, eu acho que ele iria ganhar uns 3 mil reais por mês. E ele começou a tocar naquela casa de show e se viciou por drogas, começou a usar drogas. O diabo estava fazendo uma festa na vida dele. E o pastor foi atrás dele, só que o pastor não foi saber como ele estava. O pastor chegou e falou assim: eu te dou um salário mínimo para você voltar para a igreja. Ele estava ganhando 3 mil por mês, ele não ia aceitar, ele não aceitou. E ele foi se perdendo, ele se viciou, o dinheiro que ele ganhava era todo para aquelas drogas, para pagar a dívida dele, que ele tinha. Só que tem pessoas que fazem as coisas com o seu irmão e acham que Deus está de braço cruzado, Deus não está vendo, Deus está dormindo. Não é assim. Existe um momento que Deus vai agir. E se você está puxando o tapete do teu irmão dentro da igreja, toma cuidado, porque uma hora Deus vai descer e aí a coisa vai ficar difícil para você. Acha que é assim? Nós jovens dentro da igreja somos muito perseguidos, talvez pela música que tocamos, cantamos, o jeito que nós se vestimos às vezes incomoda. As pessoas nunca foram jovens, não têm essa visão e acham que a gente tem que ser igual a eles. Não, Deus levantou uma geração nova. A gente veio aqui para fazer diferença, a gente veio aqui para falar de um Deus que mudou a nossa vida. A gente está aqui, nós não iremos recuar, nós transformamos mas quem colocou a gente aqui não foi o homem. Acredito que todos esses que estão aqui foi Deus que trouxe aqui. E Deus tem um propósito na vida de cada um. Ele que capacitou, Ele que deu festa para cada um estar aqui. Se você tem fé nessa palavra, se você recebeu a sua armadura hoje, levanta a sua mão e dá glória para Ele. Só que Deus tinha decidido fazer a cobrança naquilo que aconteceu. E uma hora Deus decidiu resolver aquela situação. E o Márcio procurou a gente para voltar para a igreja. Só que ele voltou para outro ministério e o pastor seguiu e falou: ele é rebelde, ele que abandonou. Se ele quer, ele que vem aqui me procurar. Mas não é assim. Não é assim. O pastor, ele cuida de ovelha. Ele cuida de ovelha, ele tem que ir atrás. Quando a ovelha de um pastor ela foge, eu acredito que ele vai atrás. Ele vai atrás, ele sente falta da ovelha dele. E ele foi e falou que não era momento, que aquilo ia passar e o jovem ia voltar. Só que Deus tem maneiras. Ele voltou para a igreja, uma outro ministério, e começou a buscar a Deus. Ele falou: Rafael, eu não vou mais tocar na igreja. E ele começou a buscar. E Deus foi capacitando, foi revestindo ele. E com 3 meses na igreja ele recebeu um outro convite. E ele produziu um CD pela uma gravadora bastante conhecida. E hoje ele se tornou um produtor musical. É assim que Deus faz. Só que você tem que se revestir. Você tem que colocar as armaduras dele para ele agir na tua vida, para ele estar contigo. Eu tento, muitas das vezes, quando eu chego na igreja e eu vou tocar o instrumento que eu toco é teclado, e eu sempre, antes de eu sair de casa, é uma coisa minha, um particular meu com Deus, eu peço que meus dedos não toquem no teclado, que ele toque sozinho, o Espírito Santo me guia.
eu tento me revestir, buscar a Deus, colocar a armadura, porque não adianta, se eu chegar sem a minha armadura, eu não vou tocar o teclado. A mesma coisa se eu tirar a minha mão, eu uso a minha mão para tocar o teclado, se eu chegar no teclado sem minha mão, não vai sair nada, eu não vou conseguir tocar. Então, eu entendo que a gente tem que se capacitar das armaduras de Deus para a gente possamos estar pronto para quando a gente ter uma oportunidade dentro da casa de Deus, não só como tocar, como pregar, louvar o evangelismo, você fazer bem aquilo e aquilo mudar a vida das pessoas, porque não adianta você pregar, você cantar, você tocar bem, mas se aquilo não mudar a sua vida e não mudar a vida de pessoas não se converterem, a tua música, a tua pregação foi em vão, não valeu de nada. E aqui eu entendo que na parte que ele fala, a parte que eu mais destaco aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo, o diabo oferece coisas para a gente todos os dias, todo momento, porque ele sabe, o lado da juventude é o lado que ele mais oferece as coisas. E se você não estiver ligado, se você não estiver com a tua vida no altar, ele te oferece, você cai, você fica fraco. Mas quando você se arma, você olha as coisas diante de Deus, além de Deus, com Deus, através de Deus, é diferente. As coisas acontecem, pode demorar, pode ser difícil para você. Às vezes você vai querer desistir, você vai querer entregar os pontos, porque vai chegar um momento que você chega para Deus e fala, por que não está acontecendo? Talvez você esteja subindo ao monte, lendo a Bíblia, buscando, mas só que alguma coisa está errada. Eu destaco uma música que eu gosto muito de escutar, que ela tem uma parte que mexe muito comigo, que ele fala assim, é impossível alguém estar perto de Deus e suas bênçãos não ter. Se você diz que está fazendo as coisas certas e não está acontecendo, algo tem errado. Falta algo na tua vida. Você tem que fazer uma análise se tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está faltando um revestimento. Está faltando você se armar. Porque quando o soldado vai para a guerra, ele não pode jamais esquecer uma arma, porque ele sabe que vai ser derrotado numa guerra. Assim é a vida do crente. Se ele não se prepara para vir à igreja, se ele não se prepara para pregar, se ele não se prepara para louvar, se ele não se prepara para o evangelismo, ainda mais o evangelismo. Eu gosto de falar sempre que o evangelismo é uma parte difícil, é uma das partes mais difíceis, porque teve um conhecido nosso, minha mãe evangelizou ele se converteu. Só que tem pessoas que acham que aceitou Jesus já é crente. É assim, não é assim. Existe todo um processo na vida dele, existe todo um processo, ele vai aos poucos. O soldado jamais ele entra no quartel, ele já vai para uma guerra. Não, tem um preparamento para ele, tem uma preparação. Então, ele aceitou Jesus e ele era do tráfico, ele falou assim, ele era viciado, e ele falou assim, irmã, agora eu vou lá evangelizar, eu vou subir a favela. Um mês que ele estava convertido, ele subiu e não aguentou, usou drogas de novo. As pessoas pensam que é assim, o evangelho é fácil, é só aceitar Jesus, entrar na igreja e pronto, está enganado. Vai passar anos na tua vida, não vai acontecer nada. Teu filho vai continuar lá no vício, teu casamento não vai dar certo. Não vai acontecer as coisas na tua vida se você não se capacitar, se você não buscar, não ficar na igreja. Muitas das vezes a pessoa vem à igreja para só observar, ela quer um destaque para a semana, para ela falar. Algo ela tem para falar. E ela perde o foco. O anjo está dentro da igreja com a bênção dela e ela está desligada. Ela não está capacitada. É o soldado que está desarmado. O diabo está só observando, esperando ele sair da igreja para fazer a festa na casa dele. Aí depois ele chega e bota o dedo na parede, começa a reclamar. As coisas não estão dando certo, mas não faz por onde. Não faz por onde, não está capacitado. Não está pronto para dizer que é crente. Tem que se converter. Tem que entregar a vida de Deus de verdade. Não adianta, levantou a mão, mas só que não largou as coisas lá de fora. Aqui dentro da igreja ele é uma pessoa, mas quando ele sai lá fora, ele já mudou, ele já se tornou outro.
é só ele se colocar no meio dos ímpios. Ele já perdeu o foco. Deus já não existe mais para ele. Mas só que o crente, quando ele está revestido, quando ele coloca a armadura de Deus, ele vai lá na faculdade dele. Se ele é o único crente, ele vai falar de Jesus, ele vai plantar semente na vida de cada um ali. Se ele vai na sua escola, ele vai falar de Deus. A vida dele a passagem dele no trabalho, na faculdade, onde é que ele estiver, vai transformar vidas. Ele vai falar daquilo que mudou a vida dele, que foi Jesus. E se Jesus mudou a tua vida, quando você sair daqui hoje, você encontrar uma pessoa que não conhece, fala de Jesus, fala do que ele fez na tua vida. Amém? Dá glória a Deus. Eu vou falar aqui sobre uma outra situação. Sempre procuro falar coisas que eu passei, porque tem gente que fala coisas que não viveu. Eu prefiro contar experiências que eu tive com Deus, eu e minha família. Quando minha mãe, muito nova, ela conheceu meu pai, ela conheceu, gostou do meu pai, eles começaram a namorar, e ela teve um filho, o meu irmão mais velho, e depois de um tempo ela descobriu que meu pai era viciado. Ela não sabia no primeiro instante, mas depois descobriu. E ela começou a buscar Deus. Ela já tinha se convertido, mas só que ela começou a buscar em círculo de orações. E uma vez a irmã levantou e falou assim: Jesus vai salvar o teu marido, vai tirar ele da droga através de um filho seu. Minha mãe saiu muito esperançosa da igreja, confiante que Jesus ia mudar a vida do meu pai através de um filho. E ela teve o segundo. E as pessoas, porque sempre tem aquelas pessoas que gostam de jogar um balde de água fria num sonho, um objetivo teu. E muitas das vezes não são pessoas de longe, são pessoas dentro da tua casa, que dá um espaço, o diabo vem e fala, e ele vai dar ouvido e joga o balde de água fria, e a pessoa vai, fica frustrada, desiste do sonho, do objetivo dela. É assim. A verdade é essa. E alguns parentes começaram a falar: larga esse homem, porque Belfor hoje inteiro quer matar ele. Ele usa drogas e ele faz muita besteira. E aí começou. Minha mãe teve o segundo filho, e aí veio o terceiro. Minha mãe falou: não é possível. Primeiro, segundo, terceiro, Jesus não mudou a vida, não salvou meu marido. Só que Deus tem formas para trabalhar. Fala para o seu irmão: Deus tem formas, a maneira é dele. O jeito dele, você nunca vai ser do teu jeito. Ou talvez você vai querer que Deus faça daquele jeito, mas Ele sabe o que é melhor para você. Ele acredita em você mais muitas das vezes que você acredita nele. E veio o terceiro filho. Minha mãe falou: nada. 3 filhos, meu marido. E parecia que quanto mais nasciam os filhos, mais meu pai usava drogas. Só que meu pai era doido para ter uma filha. Ele queria ter uma filha. E aí minha mãe engravida do quarto filho, era uma garota. Meu pai ficou muito feliz. Minha mãe contou a experiência que a irmã tinha falado para ela. E ele ficou muito feliz. Ele falou assim: eu preciso conhecer Deus, eu preciso ir até Ele. Só que não é fácil. Não é fácil uma pessoa que está no mundo, de uma hora para outra, ela ir para dentro da igreja, aceitar Jesus e largar o vício. É impossível. É impossível. Mas minha mãe estava buscando. Minha mãe buscava. Todos os dias ela ia de manhã. Ela ia carregando 2 no colo e puxando o outro segurando a roupa dela. Era uma dificuldade imensa. Só que ela acreditava. Ela estava revestindo a sua vida. Ela acreditava que a qualquer momento Deus ia mudar a história dela. E aí, minha mãe engravida do quarto filho, vem a menina, e meu pai foi até a igreja e se converteu, aceitou Jesus. Ele estava muito feliz, e ele contava para todo mundo. É aquela pessoa que quando ganha uma coisa, quer falar para o mundo inteiro, ligava para todo mundo: minha filha vai vir, uma filha, vou ter uma filha. Só que minha mãe começou a ficar preocupada, porque será que agora? E aquela era a hora. Ela nem acreditava mais, mas aquele era o momento que Deus ia salvar a vida do meu pai. E quando minha irmã estava para nascer, meu pai voltou à igreja e falou assim: pastor, estou com medo. E o pastor falou assim: você está com medo do quê? Você não falou que queria ter uma filha? Está aí.
Deus te deu. Só que aquilo era uma maneira, Deus deu a filha para ele porque Deus tinha um propósito naquilo. Quando Deus tem um propósito, é do jeito dele. Ele faz do jeito dele porque ele tem um propósito, ele sabe como vai terminar aquela história. E ele falou que estava muito com medo porque ele não queria que a filha dele nascesse e via ele usando drogas. E ele falou, pastor, o que eu puder fazer? Eu quero fazer alguma coisa para sair desse vício e minha filha não pode crescer ver eu nas drogas. E o pastor falou assim, é simples. Deixa Jesus fazer morada na tua vida. Abre a porta da sua casa. Jesus é educado, ele jamais vai entrar na sua casa desde que você não convide ele. E meu pai falou, se é só isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E dali Jesus transformou a vida dele. Aleluia! Ele é um orgulho para mim, porque eu acompanhei meu pai de perto, quando eu era mais novo, né? Ele ia pregar em algumas igrejas, e ele sempre me levava, eu ia com ele, a gente ia em várias igrejas, a gente subia favela, a gente passou cada perrengue que a gente no meio de tiroteios e favelas perigosas, e eu ia com ele, acompanhava. Muitas das vezes a gente ficava 2 horas dentro de uma igreja, não podia sair até acabar o tiroteio. E eu fui acompanhando, só que eu fui aprendendo. Ele falou assim, eu preciso, e ele sempre nas pregações dele ele citava esse momento, quando Jesus transformou a vida dele. Aleluia! E é assim, quando Jesus transforma a tua vida, você tem que falar para as pessoas o que ele fez. É o teu jeito de convencer um ímpio a se converter. E hoje ele dirige uma igreja, ele é diácono, e até hoje ele passa por lutas. Mas só que eu volto aqui ao ponto. Cada dia que passa, ele se reveste das armaduras de Deus. Porque a vida do crente tem que ser assim. Se você deixar um dia de buscar, é uma fraqueza, você vai perecer. Você vai passar uma luta e talvez você não vai aguentar. E ele falou assim, Rafael, algumas pessoas gostam, quando eu vou em algumas igrejas pregar, falam assim, eu não vejo ele como pastor. Não vejo. Até algumas pessoas que moram na nossa rua, nunca vi, porque ele era um cara que usava drogas. Eu não acredito que Jesus mudou a vida dele assim. Mudou. Jesus é que comanda. Ele faz do jeito dele, não é do teu jeito. Você pode falar que não acredita. Não precisa você ter reconhecimento de pessoas. Se você não precisa de pessoas falarem que você é bom no que você faz. Se você ser reconhecido por Deus, essa é a melhor parte, é a que vale. Podem falar que você não toca, podem falar que você não toca bem, não importa. Se reveste das armaduras de Deus. Quando você se levantar para falar de Deus, as vidas das pessoas vão ser transformadas. É Deus que está falando essa noite. É Deus que fala contigo. Talvez você veio aí e está esperando ouvir uma mensagem para você sair feliz. Talvez você não vai sair feliz. Não é isso que você quer, mas Deus sabe que você está precisando ouvir essa noite. E ele segue. E eu falo com meus irmãos que a jornada é muito difícil. A vida do crente é muito difícil. A gente todos os dias recebe propostas. O mundo está aí. E se você não se revestir de Deus, não adianta. Você vai uma hora cair numa proposta dessa. E o diabo não vai fazer proposta ruim para você. Ele não vai oferecer para você coisas fracas. Ele vai oferecer coisas fortes, boas, que para você vai ser muito bom. Talvez você vá ver aquilo como uma proposta de emprego boa, mas aquilo não é o que Deus quer para você. Talvez Deus está vendo na frente que aquilo não vai mudar a tua vida, aquilo vai te trazer provas. E Deus, talvez, é aquilo que Deus quer que você esteja, mas você está com uma visão, você está desarmado. E quando você fica desarmado, você perde a visão diante de Deus. Você não consegue mais ver Deus. Você começa a olhar as coisas do mundo. Você começa a falar. Algumas pessoas, eu tenho escutado muito isso. Hoje em dia, a igreja evangelista Bruno virou um desfile de moda. As pessoas vêm à igreja e falam assim, a roupa que eu vou colocar no culto vai arrasar, vai abalar.
Esquece, querido, esquece. Deus vai sair do seu lado na hora. Porque quem tem que ser o centro das atenções, quem tem que ser adorado aqui na igreja é Deus, não é a sua roupa. Escuta. Você está com outra visão, você está desarmado, você não vestiu as armaduras de Deus. Você pode dizer que sim. É igual algumas pessoas que chegam na igreja e começam a pular falando estranho e falam que está com as armaduras de Deus. Não. Começar a pular aqui, dar com balota, isso não quer dizer que você está revestido por Deus. Isso é apenas a presença do Espírito Santo que é o momento na tua vida. Não é revestimento. Revestimento é quando você sair daqui da igreja, chegar lá no seu trabalho, as pessoas falarem, vamos para uma festa, você saber dizer para ela, não. O crente é diferente. O crente ele não é igual ao ímpio. Aonde ele chega, ele não precisa botar uma roupa interna, uma saia, uma roupa social para mostrar que você é crente. É o testemunho dele. É o testemunho dele. O testemunho dele que tem que mudar a vida das pessoas. Ele tem que ser reconhecido pelo testemunho. Aquela pessoa que quando as pessoas irem para uma festa, você não chama porque ele é crente. Ele não vai participar. Não, mas tem pessoas que já se oferecem, já gosta daquilo, acha que não tem nada a ver. Eu vou lá, está faltando revestimento espiritual na sua vida. Quer fazer as coisas, talvez ele está dizendo que está fazendo as coisas certas, mas está de uma maneira errada. E Deus sai do meio. Deus não participa. É o que eu estou dizendo aqui. Essa questão das pessoas irem à igreja, as pessoas vão à igreja por algum objetivo. Hoje em dia eu não escuto mais as pessoas dizerem assim, eu vou à igreja porque Deus vai falar comigo, eu vou adorar a Deus. Não, elas têm um outro objetivo. Eu vou porque eu vou ver o fulano de tal. A minha amiga está na igreja, hoje eu tenho que ver ela. O meu amigo está, depois do culto a gente vai numa pizzaria e a gente vai se divertir lá. Não é assim. Não é assim. Aqui não é lugar para isso. Você está enganando, estão trocando, estão invertendo as coisas hoje no reino de Deus. Aqui na igreja é lugar de você adorar a Deus, é lugar de você ter um foco, você se armar, para que no dia que vem as lutas, as tribulações, você consiga suportar. Porque assim, quando o crente está desarmado, ele está desarmado, despreparado, as lutas vêm e ele já vai para o canto, ele já começa a correr, ele já não aparece mais nos ensaios, ele fala, não, o irmão da igreja falou mal de mim, falou que eu não posso, que eu estou em pecado, que não sei o que, e vai falando e ele se enfraquece. E ele vai para os cantos da igreja, ele para de cantar, ele para de pregar, ele para de fazer tudo na igreja, ele vai para um canto, ele acha que Deus tirou ele, mas na verdade ele que está saindo da presença de Deus, porque está desarmado, virou um crítico fraco. O diabo já entrou e já está fazendo morada na sua vida, ele não está nem percebendo. E ele vai se enfraquecendo e daqui a pouco ele vai para o mundo. Assim é a vida de um soldado despreparado, quando ele está sem a sua arma, sem as suas armaduras. Agora o crente, quando ele está armado, ele fica muito próximo a Deus, ele tem uma vida de intimidade com Deus. Pode falar mal dele, podem criticar o seu ministério, podem dizer, não dá para fazer aqui, não dá, mas só que quando você se capacita, o diabo pode se levantar com várias formas para te acusar. Você está revestido, você está armado por Deus, e se ele promete algo na tua vida e você está preparado, ele vai te dar no momento certo. Não importa se estão falando, o importante é que Deus essa noite falou, ele tem um revestimento para a tua vida, ele vai colocar uma armadura hoje nova na tua vida. Pode achar que talvez a sua vida hoje não muda, talvez está demorando. A bênção, há anos batalhando para entrar numa faculdade e nada acontece. Só que se coloca diante de Deus, se humilha para Ele, peça para Ele capacitar a sua vida, peça para Ele colocar vestes novas e tudo vai ficar mais fácil. Quando você vê as coisas aos olhos de Deus, pode ser difícil, mas vai se tornar fácil em algum momento, porque é Deus que está no controle da situação. Amém? Dá uma glória a Deus para Ele. Esse aqui vai passar de 5 minutos. Deus está falando essa noite, está falando com nós. Eu vou destacar um outro versículo aqui, Salmos. Dá uma glória a Deus aí. Que eu também pensei em alguns momentos falar dele. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmos 4, versículo de número 1. É um versículo que eu passei a semana lendo e destaquei que Davi, no seu momento de angústia, ele se achegava a Deus, ele ia a Deus porque ele acreditava que Deus podia mudar a sua vida. E naquele momento que todos nós passamos um momento difícil, todos nós temos uma luta todos os dias, só que tem um momento que a gente pensa em desistir, a gente pensa em entregar tudo. Mas só que se Deus prometeu a você que a qualquer momento Ele vai salvar a tua família, Ele vai mudar a tua história, você tem que confiar. Você tem que confiar, porque no momento certo Deus vai te dar aquilo que você tem buscado. Amém? Então eu quero, antes de mais nada, assim, agradecer a oportunidade aos meus irmãos aqui pelo convite, Felipe, Edinaldo e o irmão Carlos, que me concedeu, os meus líderes que acreditaram que eu podia falar algo de Deus aqui. Eu espero que Deus continue falando nos seus corações essa noite. Amém? Aleluia, bate palma da glória a Deus, bate palma da glória a Deus. É assim que Deus faz. Aos poucos Deus vai moldando, né? Aos poucos Deus vai revelando aqueles que buscam se aprimorar e aqueles que buscam as armaduras de Deus. Porque muitos podem estar se preocupando somente em tocar, somente em fazer alguma coisa pequena para Deus. Mas esse jovem buscou também pregoar a palavra de Deus e Deus vai usando cada vez mais. Na igreja, dá glória a Deus. Aleluia. Igreja, por favor, põe-se em pé. Por gentileza, gostaria de passar